Olá, vamos a mais um tema de nosso estudo aqui no nosso canal. Eu já no início peço que, se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. Se você no final achar que foi bom, pode deixar o seu like ou o seu dislike. Não esqueça de marcar no sininho para receber os novos slides assim que eles forem feitos, os novos vídeos. Quero comentar hoje sobre um assunto de suma importância que é baseado aqui nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gostaria de te convidar para nós vermos algumas palavras que vamos destacar nesse texto. E a primeira é a palavra procura. Você pode ver no nosso slide que nós temos aí soldados romanos em prontidão, preparados para uma batalha. O líder cristão, o pastor cristão, ele está constantemente numa batalha. Então, o que Paulo está pedindo para Timóteo é que ele procure. E aí, quando ele usa a palavra procura, no original ele está dizendo: seja pronto, tenha prontidão, se prepare. Muito mais ainda, a palavra procura significa urgência, necessidade, importância. Não pode deixar de ter, é imprescindível você estar preparado ao apresentar-se a Deus. Então procura apresentar-te a Deus rápido, é como se fosse para ontem. Não pode adiar a sua preparação, ir à frente da batalha. Procura apresentar-te a Deus e ele vai dizer aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Quando ele diz a palavra aprovado, ele está dizendo que seja carimbado com a letra A de aprovado. Eu te coloquei aí na tela a imagem de construção de muros antigos, no Antigo Testamento, até no começo da igreja primitiva. Era assim que eles construíam os muros, com pedras, e havia controle de qualidade para que essas pedras pudessem chegar às mãos dos pedreiros exatas. Havia pedras separadas, marcadas, exclusivas. E essas pedras não podiam ser rejeitadas, voltar novamente para ser talhada. Olha só a mão de obra, o tempo. E essas pedras eram rejeitadas se não tivessem na medida, ou pelo menos nas proporções exigidas no local onde elas seriam colocadas. Quando ele diz aprovado, para que não volte, não se decepcione, não seja envergonhado, está se referindo a esse princípio da construção dos muros. Então você tem que urgentemente procura apresentar-te a Deus, mas apresentar-te aprovado, para que não haja decepção, pelo menos para você e para aqueles que por acaso estarão na sua frente sob sua responsabilidade. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É aqui que eu quero enfatizar contigo. Manejar bem é como um espadachim com destreza, com aptidão, que saiba fazer a defesa e o ataque certo. Manejar bem a palavra significa fazer um corte reto. No original, era a ideia que o alfaiate cortava o tecido com especialidade, o pedreiro, que faz, pelo menos um bom pedreiro, a parede na linha reta. O corte do costureiro, a linha reta do pedreiro, o carpinteiro que faz um corte reto numa madeira. Essa é a qualidade que deve ter o ministro do Senhor, manejar bem a palavra, interpretar corretamente a palavra. E para isso eu trouxe algumas amostras grátis. Nossa, tem tanta coisa, mas eu resolvi trazer nesse vídeo algumas luzes de forma em tese, rápida, sem dar detalhes, sobre o que é manejar bem. Tem muito mais coisas. Farei isso em outro vídeo sobre manejar bem a palavra. Mas eu vou te dar essas amostras grátis. Erros a evitarem quando for interpretar as Sagradas Escrituras.
Preste atenção, vamos em frente. Não substitua Israel pela igreja. É a conhecida famosa teologia da substituição. Todas as vezes que você estiver lendo uma passagem no Antigo Testamento, faça a seguinte pergunta: o que essa passagem tem a ver com a igreja na Nova Aliança? Uma pergunta importante. Uma outra que me veio à mente agora: o que esta passagem tem a ver com Cristo? O que aponta para Cristo? Essa passagem do Antigo Testamento. Qual é o significado? Onde posso ver Cristo? E aí você conclui as perguntas. Onde posso ver Cristo e a igreja nesta passagem do Antigo Testamento? Se fizer isso, você já está, assim, com uma porcentagem muito grande. Terá mais de 70% acertando na interpretação do texto bíblico. Você vai cometer muito menos erros. Olha, uma das coisas interessantes é não confundir Israel com a igreja. Mesmo que haja alguma similaridade entre a igreja e Israel, as promessas feitas a Israel não se aplicam à igreja. Pelo amor de Deus, preste atenção aqui. Cuidado para não transferir as promessas incondicionais a Israel para a igreja. Olha só o que o texto do nosso slide diz. Cuidado para transferir à igreja as promessas incondicionais a Israel. É para não transferir. As terras que Deus prometeu a Israel não são para a igreja. E nem significa salvação e paraíso. Tenha isso em mente quando você estiver lendo alguma coisa da terra prometida, as bem-aventuranças da terra. Ok? É muito importante isto. Tome cuidado quando for fazer uma leitura e for ministrar essa palavra no seu púlpito, no seu grupo ou no seu aconselhamento. Inclusive, sobre o livro de Romanos, faz-se necessário quanto Israel e a igreja, porque ali nós temos a explanação sobre Israel, o novo Israel e assim por diante. Não esqueça das seguintes regras que você precisa ter em mente. Cuidado quando encontrar referências a Israel no livro de Romanos. Preste atenção, vai e volte no texto, ok? Para você entender aqui a igreja, aqui é Israel e assim por diante. Sempre veja pela ótica gramatical histórico, ok? Você vê a expressão e vê o histórico. Essa é a luz que temos com relação a uma boa interpretação no livro de Romanos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? Então você vai ter que procurar outros textos nas Sagradas Escrituras, do próprio Paulo, inclusive, para você entender a aplicação de Israel e a igreja. Cuidado com interpretação somente literal. Veja bem que o texto precisa ser bem claro, e o que é literal, o que é simbólico, tipológico, analógico e assim por diante. Cuidado com profecias que têm um sentido alegórico ali dentro do contexto, ok? Uma outra coisa que você não pode esquecer que o Velho Testamento tem que ser interpretado pelo Novo Testamento. Então, Paulo, quando te leva em Romanos a Israel, tem que ter em mente que essa interpretação está sendo feita por Paulo, ok? E você deve fazer isso em qualquer parte das Escrituras. E agora estou só falando de Romanos. Outra orientação importante é não isolar o texto dos seus contextos. Não isole um versículo. Leia os textos anteriores e posteriores. Alguém já disse que ler sem contexto vira pretexto para heresia. Isso é verdade, é o que a gente percebe constantemente nas ministrações, nas palavras de alguns que estão ministrando nas lives, nas transmissões e até mesmo nas épocas em que estávamos presenciais. Eu vou dar um exemplo. Um texto que usamos em abertura de grupos de orações e de cultos, ou em qualquer outra reunião, é Mateus 18, 19 e 20. Olha só, abre aspas. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-vos-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que você não pode ler esse texto separado de Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 18. Os 2 ou 3 referidos não se referem a ajuntamento para oração ou cultos, mas para, de certa forma, administrar uma disciplina na igreja. Bom, eu acho que às vezes você, sem saber disso, usa esse texto.
Mas se você por acaso souber disso, peça emprestado o texto do seu contexto e use, porque o rebanho, o povo, o estudante de Bíblia sabe que você está usando um texto que não se refere a princípio de oração, a princípio de reunião coletiva. Ok? Só isto, é simples. Explique isso para a sua comunidade. Seja claro, transparente. Seja honesto com o texto. Isso é muito importante, pelo menos na sua consciência. Ok? Vamos em frente? Não faça exposição de algum tema sem contexto. É complicado isso. Sermões temáticos. A gente encontra muito disso. Significa fazer uma pregação amarrando uma série de versículos que um não tem nada a ver com o outro. Nós gostamos de um tema e aí a gente vai lá, pega dezenas de versículos espalhados no Antigo e Novo Testamento para podermos defender a nossa tese do versículo ou do tema. Corremos o risco de fazermos isso para defender uma teologia nossa. Pode ser até convincente, mas é errado e é desonesto. Seja honesto contigo mesmo. Os teólogos da teologia da prosperidade, eles adoram fazer isso. Os que defendem a homossexualidade também usam esse método de temático. Eles interpretam incorretamente textos selecionados para sustentarem as suas posições. Eu vou dar um exemplo. A amizade de Davi com Jonatas. Ignoram passagens claras sobre a prática em outros versículos, mas pegam esse de Davi e Jonatas. Ok, uma pergunta simples para você refletir. Como é que você interpreta Filipenses 4, versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou dar resposta. É só para você ler o texto e ver como é que você pode pegar esse versículo isolado e aplicar ele nas circunstâncias da vida. Pensa bem. Leia lá os versículos anteriores e os posteriores e veja o que significa posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ok? Mais um item interessante. Desprezar passagens bíblicas tido como cultural apenas por não ajustar com os pensamentos de hoje. Complicado isto. Não injete pensamentos correntes dentro do texto bíblico. Filosofias, psicologia, inclusive as filosofias modernas ou atuais não devem ser usadas como base para a interpretação de texto bíblico. A psicologia também quer redefinir os termos como deturpação. Com deturpações, melhor dizendo. Eles começam a suavizar ou complicar para que o homem não seja tão pesado em si na tentativa de acalentar, na tentativa de ajudar na questão do humanismo. Exemplo, a definição da palavra pecado. O que é pecado? Nós, arminianos e calvinistas, temos as nossas definições. Nós, arminianos, conceituamos pecado como uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. A psicologia diz que é quando você tira do outro a sua autoestima. É só isso, você não fez nada com relação a Deus. Simplesmente no contexto humano, você simplesmente atingiu o outro, diminuindo a sua autoestima. E aí você pode depois retroceder isto, ir lá pedindo desculpas, ou se desculpando a si mesmo, e com as palavras e termos suaves nós interpretamos as Escrituras. Que Deus nos guarde dessas interpretações culturais apenas para ajustar os pensamentos de hoje. A psicologia tem influenciado na interpretação de texto como Mateus. Estou dando um exemplo. Devemos amar a nós mesmos para amar os outros. Calma, calma, calma. O amor próprio não é encorajado, mas presumido, ok? Temos a base para isso em Efésios 4, 29. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. É diferente de entender que devemos amar a nós mesmos para amar os outros. Olha como é que a linha é fininha. O ponto é que precisamos mostrar o mesmo interesse aos outros, tal qual naturalmente mostramos a nós mesmos. Esse é o princípio. Então, estão querendo criar um terceiro mandamento para amarmos a nós mesmos. Ok? Cuidado no espiritualizar um texto. Aqui pode ser muito polêmico, mas tem uma posição formada do exemplo que vou dar. Ok? O cuidado de não passar do plano semântico do texto, senão vai viajar na maionese. Cuidado. Pense bem sobre isso. Quando você espiritualiza, não respeitando o texto, você passa a mandar no texto.
e fará a aplicação que quiser. Cuidado, é isso que nós estamos vendo nas pregações desses neopentecostais do Canal 21, esses neopentecostais aí da mídia. Nós temos 4 mais famosos aí no contexto neopentecostal: a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus. A Renascer caminha muito nessa linha, ok? Tem aí uma apóstola, agora me esqueci o nome dela, de vez em quando eu passo no Canal 21 aí, pelo menos aqui na minha região, e eu vejo lá uma apóstola, eu esqueci o nome dela agora. Eles viajam na maionese, eles pegam o texto, fazem o que quiser do texto, ok? Mas eu vou dar um exemplo clássico, que a gente normalmente faz, é associar cantares à igreja. Eu faço uma pergunta: onde no Novo Testamento nos indica que se refere à igreja? Eu confesso que tenho procurado nos meus comentários bíblicos, com teólogos de renomes, e temos visto que o autor ali fala do amor conjugal, está no texto ali. Bom, eu tenho dificuldade em aceitar, até conseguirem me convencer que Cantares pode ter alguma coisa sobre Cristo e a igreja. Eu tenho muito cuidado em fazer afirmações. Entendo que pode ser uma descrição da aliança de Deus com Israel. É isso que eu vejo no livro de Cantares. Mas eu não consigo fazer esse arco hermenêutico para trazer no contexto de igreja. Me ajudem se vocês tiverem alguma coisa para contribuir nesse sentido. Ok? Uma última amostra grátis. Parece que esses são os 2 últimos slides que temos, né? Não trazer para os dias de hoje experiências vivenciadas por alguns personagens da Bíblia. Isso aqui é menos praticado. Graças a Deus não se encontramos muito essas práticas, mas aí é uma linha muito fininha, tá? Cuidado com as visões, os arrebatamentos, as suas convicções sobre o que vamos falar, ok? Para esse item há uma regra de hermenêutica que orienta o seguinte: verificar se o princípio na passagem é ensinado em outra parte das Escrituras. Para você fazer uma coisa, tem que ver se há base bíblica em outras partes, ok? Principalmente na doutrina dos apóstolos. Porque Jesus Cristo deu aos apóstolos todos os princípios de interpretação, todos os princípios que nós deveríamos seguir com relação à prática da vida cristã. Ver se o evento histórico é considerado uma regra para todos os crentes em todo o tempo, ok? Isso deve ter harmonia com o que é ensinado em outras partes das Escrituras. Eu só estou afirmando os parágrafos acima do meu slide com o Dr. Roy Zuck, num livro que ele escreveu sobre hermenêutica, ok? Então que Deus te ajude. Vamos mais a um slide. Nem todas as experiências vivenciadas pelos profetas, apóstolos e discípulos devem acontecer conosco. Prestou atenção nisso? Ah, porque você não tem fé, sua característica, aconteceu isso com os apóstolos, deve acontecer contigo. A Bíblia não sugere que as experiências deles são normas para hoje. Hipótese alguma. Em nenhum lugar da Bíblia nos ensina a buscar as experiências desses personagens históricos e principalmente acontecimentos no Antigo Testamento. Ok? Um exemplo único é a ressurreição de mortos, de que nem todo crente necessita ressuscitar em pessoas da morte. Não é uma regra. O crente pode orar e a pessoa voltar. Estou afirmando que a Bíblia nunca diz que esse é um ato, é regra para os crentes de hoje. Ok? Só estou afirmando isso. Aí vou dar 4 linhas aí para você ver. Não deve entrar em cova de leões nos dias de hoje, entrar em fornos de olaria de fábrica de tijolos, só porque você é crente para mostrar que Deus existe, andar por cima d'água, não é uma regra, andar por cima de brasa de fogueira, qualquer coisa que por acaso você venha evidenciar e se arriscar, que Deus não tem compromisso com isso, ok? Que Deus te ajude, que Ele possa te abençoar de uma forma abençoadora e rica, ok? De fato, Deus te abençoe rica e abundantemente.